Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, vamos continuar do livro de Provérbios, insistindo aí em enriquecer nossas almas com a sabedoria de Deus nosso Senhor. Tiver teu poder concedê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta, amanhã te darei o que pedes, quando tu lhe podes dar logo. Então nós vimos ontem a riqueza da sabedoria de Deus, e agora a sabedoria de Deus não é algo teórico, abstrato, em o homem. Não, atinge o homem de modo direto. Aí nós vamos ver aqui a caridade. Deus nosso Senhor, que nos criou, então todos nós fomos atingidos porque saímos da mão de Deus. Mas Deus nosso Senhor, ele atingiu o homem de modo especialíssimo com a sua graça. Ele criou o homem e ele enriqueceu o homem com a sua vida. Tanto que a vida de Deus pela graça é algo íntimo com Deus. Agora a graça de Deus em nós não fica somente essa relação alma-Deus, Deus-alma. Ela também tende a ser comunicada aos demais. Caridade para com o próximo. No Novo Testamento, isso vai ser uma insistência explícita, claríssima de Nosso Senhor. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, não tanto. É a regra do Novo, amar a Deus e ao próximo. O Nosso Senhor disse que com esses mandamentos resumiam todos os demais. Então, por isso nós vemos aqui a caridade, não recusar um benefício ao que dele precisa. E se estiver em teu poder, concedê-lo. Nosso Senhor não está, Deus, Nosso Senhor não está dizendo que devemos ajudar todas as pessoas. Mas nós devemos ajudar aquelas que nós podemos ajudar. E quando nós falamos de ajuda, as pessoas pensam que é dinheiro, hein? Não é isso. A grande ajuda, uma ajuda quase extinta, é ser pelo menos educado com o próximo. Tratar o próximo bem. Isso já é uma caridade extremada. E não olhar se, porque me tratou bem, eu trato bem. Se me tratou mal, eu vou tratar mal. Sabe por quê? Nosso Senhor, Antigo Testamento, se pagamos o mal com o mal não sairá da nossa casa. Então nós temos que tratar o mal, devolver com o bem. E o bem com o bem mais ainda. Insisto porque as pessoas pensam que caridade é ficar dando moedas, dinheiro. Isso é esmola, caridade é um ato de. Mas tem pessoas, mais próximas de nós que a regra da caridade, que precisam ser tratadas melhor por nós, mesmo que elas nos maltratem, se for o caso. Temos que saber tratar bem. E para nós que aqui estamos, que nos confessamos, que vamos comungar, que professamos a fé íntegra, graças a Deus, é uma exigência ainda maior. Porque este mundo que não serve a Deus, eles não querem saber de caridade, porque lá fora reina a regra do egoísmo, utilitarismo. Se me serve, bem, se não me serve, descarta. Não é assim que fazem? É assim que funciona lá. E quando temos um deslize nosso, a primeira coisa que jogam na nossa cara, mas você não vai à missa, você não reza, você não tem um monte de imagem, você não fica... tudo isso. Porque eles têm razão. Nós que rezamos, nós temos que ser mais heróicos do que aqueles que não rezam. Infelizmente é assim. E é verdade que vão nos espizinhar, mas eles sabem que devemos suportar mais porque nós rezamos, porque nós professamos a fé.
E aí o mundo espera de nós o que eles condenam, que sejamos caridosos. E essa exigência não é porque o mundo exige que devemos cumpri-la, é porque Deus exige. Amai seus inimigos e fazer bem aos que vos perseguem. Teve um santo muito ali perto do Concílio de Trento, São Carlos Borromeu, que ele, um bispo, ele tratava sem falsidade, isso é muito difícil, de modo especialíssimo seus inimigos. Tanto que os amigos de São Carlos diziam, olha, melhor ser inimigo dele do que amigo, porque são melhores tratados. De fato. Famoso, hein? Ele fazia de tudo por seus inimigos, sem falsidade. E era muito mais vantajoso ser inimigo dele para ter um tratamento especialíssimo, vindo de um santo. Então, aqui é caridade, não recusar um benefício ao que dele precisa. Repito, tiremos da cabeça que é dinheiro, é pagar. Não, às vezes é um bom dia, hein? Às vezes é tratar bem a pessoa, não dizer desaforos. Às vezes a pessoa precisa um consolo, um conselho que não custa nada a ninguém, um pouquinho de tempo. E para todos ser educados, hein? Nós vivemos num mundo selvagem. Com licença, por favor, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essenciais regras de uma convivência mínima, sadia, que nós não vemos. E às vezes dentro de casa, não é porque eu vivo com o pai desde que eu nasci, os senhores com seus maridos e esposas, desde que se casaram, que não se diz uma coisa dessa. Então temos que corrigir aí. A caridade começa com o mais próximo. Mais próximo, somos nós mesmos de nós mesmos. Daí para os que estão perto de nós. E aí segue Deus, porque a caridade verdadeira é diligente. Não deixa ninguém esperando. Não digas ao teu próximo, vai e volta, amanhã te darei o que pedes. Se a caridade é diligente, amanhã é tarde, salvo se for um serviço para amanhã. Óbvio. Mas se não, o quanto, sempre com diligência. Aí Deus Nosso Senhor vai baixar ao mais prático, porque Ele nos conhece. Não maquines nenhum mal contra teu próximo, tendo Ele confiança em ti. O maior pecado contra a caridade é desacreditar a confiança que nós mesmos conseguimos adquirir. Aqui chama o pecado de escândalo. Quando confiar em nós por alguma razão, confio nos pais porque nos deram a vida e ralaram para nos manter, nos irmãos a honestidade do sangue familiar, a mesma educação, os amigos que são conquistas, e nós deixamos essas pessoas defraudadas porque colocaram expectativas em nós adquiridas e nós desacreditamos essas expectativas. Isso é pecado contra a caridade, gravíssimo, porque por não confiar mais nos seus, a alma desolada tende a perder a confiança em absolutamente todo mundo. É verdade que existe uma maldição bíblica, maldito o homem que confiar no outro homem e pôr nele a sua esperança. Sim, é acreditar que o homem é seu Deus. Maldito, disse Deus. Toda a nossa esperança e confiança está em Deus. Mas eu tenho que confiar nos meus pais como filho. Tenho que confiar nos meus irmãos como irmãos. Tenho que confiar no sacerdote como sacerdote. E eu tenho que confiar nos senhores como ovelhas de Deus, não são minhas, de nosso Senhor. E a partir do momento que nós trabalhamos para destruir essa confiança, o que acontece? Essa confiança destruída em todos os âmbitos vai repercutir na confiança com C maiúsculo, que devemos ter em Deus. Por isso muitos, Nosso Senhor disse, lá já no Antigo Testamento, e Nosso Senhor Jesus Cristo repetiu, dizendo aos fariseus, façam o que eles digam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Por causa desta conduta, o meu nome é blasfemado. Pois então Deus vai dizer, não maquines nenhum mal contra o teu próximo, tendo ele confiança em ti.
No Novo Testamento, Nosso Senhor vai exigir mais ainda. Não podemos maquinar mal contra ninguém. Agora, muito rixas. Aqui não vou partir a agressão física, verbal, hein? E insultos. Hoje é a festa da Sagrada Família, é o dia que especialmente o padre fala da família, mas vamos ficar com a sabedoria de Deus que também respinga sobre nossos lares. Diante de Deus, nossa alma não pode mandar nossos amados próximos para o inferno, por exemplo. Os senhores pensam que é pouca coisa mandar alguém para o inferno? Tem gente que acha que isso não é insulto. É muito mais grave que todos os insultos que nós aprendemos ali e sabemos que são abomináveis. É mandar uma pessoa para o diabo. Uma pessoa que morreu por o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por ela. Morreu por mim, por todos nós. Quando eu mando para o inferno, é muito grave. Eu diria que é o palavrão ou insulto mais grave que existe. Porque quando insulta a nossa mãe, graças a Deus, não corresponde com a palavra que todos sabemos. Sabemos que ela é honrada e que aquilo não corresponde. Fica a indignação de ouvir isso da nossa pobre mãe, que está ralando dia e noite para nos manter. Aí partimos a agressão. Muito bem. Mas aquela afirmação não corresponde com a verdade. Agora, eu desejar do fundo do meu coração que seja quem for, vá para o quinto dos infernos, eu estou ali querendo apagar o sangue redentor da cruz que nosso Senhor derramou por aquela pessoa. Nem Deus faz isso. Um dos tormentos dos condenados é saberem que por eles também nosso Senhor morreu, mas eles não quiseram se submeter ao sangue redentor. Então nós não podemos maquinar nenhum mal, nada de litígios contra sem motivo, mesmo tendo motivos, nós devemos andar na virtude, e a virtude é o melhor, não teme. Tem consciência em paz diante de Deus. Nenhuma afirmação contrária a isso pode nos desestabilizar, porque a nossa conduta deve ser para agradar a Deus. Se o próximo pensa o contrário, partir para essa conduta tão pagã que nós vemos em litígios, maldições, pragas, insultos e etc., que é a vida do mundano do nascer ao pôr do sol. Então a sabedoria de Deus atinge o homem pela caridade. Santo Antônio de Lisboa dizia que a caridade é verdadeira quando são as obras quando as obras falam. Não é o romantismo, hein? Serenatas às janelas dos senhores, muito belo, e flores e chocolates. Não. Normalmente isso é um ato muito ínfimo, superficial, momentâneo e passional, que chamam de amor. Mas a caridade, Nosso Senhor não fez poema de amor para nenhum de nós. Busquem nos evangelhos, não encontrarão. Mas isso é amor. Morrer por nós é uma ação, é dar a vida para a nossa salvação. Prova de um amor maior não há que dar a vida pelos seus. E ele fez isso. Então, a nossa caridade com o próximo não é um dia do aniversário esperar uma cartinha afetuosa e cheia de... Não! É quando todos os dias suporto nossas mazelas e suportamos a do outro. No dia do aniversário, um presente para quem gosta muito bem, mas aquilo não é o amor. Aquilo não é a caridade. A caridade está nos 365 dias que engolimos o outro, sem mastigá-lo. Suportamos o outro da mesma forma que Deus nos suporta a cada momento e não envia um raio para nos partir, e nós merecemos isso com os nossos pecados. Segue o bom Deus dizendo: não tenhas inveja a homem injusto e nem siga os seus caminhos. É muito comum ver, e esse pensamento atinge a maioria das almas, sejam boas ou não, que nós vemos assim, olha, o homem iníquo, ele é muito próspero. Tudo dá certo para o homem pecador. Tem saúde, longa vida, os bens econômicos prosperam,
E aí, diante desta consideração, essa atenção para o bem do homem justo, gera a inveja. O que é inveja? É a tristeza pelos bens alheios. Isso é inveja. Aí nós olhamos, Senhor, mas eu rezo, me confesso, estou doente. Muitos de casa não praticam a religião, enquanto o mundano está em perfeita sintonia, estão em perfeita sintonia, enquanto os nossos não, todos desgraçados, todos aparentemente perdidos, aí pior, todos eles contra nós só porque praticamos a religião. Aí olhamos para o caminho dos mundanos, tudo perfeito, a falsa paz do pecado. E agora para o campo dos que tentam praticar a virtude, um contínuo combate. Então nossa alma, que é vil, ela inveja essa falsa paz, este falso êxito dos malvados. E Deus nosso Senhor está nos proibindo disso. Não tenhas inveja ao homem justo e nem siga os seus caminhos. Aí qual a explicação simples do raciocínio? Se o iníquo, se o perverso, sendo tal, tudo flui para o seu bem, logo eu vou deixar de tentar de ser virtuoso, vou seguir o caminho dos maus e tudo seguirá muito bem. Péssimo. A caridade, ela se sacrifica. E no sacrifício da conduta reta, nós temos o preço a pagar. Poucos querem caminhar no caminho da caridade de Deus e por Deus ao próximo. Então, invejar o mal por um falso bem é realmente desacreditar o bem de Deus, que não está na vida do iníquo e nem na sua falsa paz. E segue o bom Deus dizendo, porque o Senhor abomina a todo enganador, e a sua intimidade é com os corações retos. Então, Deus abomina o caminho do iníquo, e a sua paz é falsa. Eu nunca conheci, é verdade, breves anos vividos, poucos, mas eu nunca conheci até hoje um pecador que odeia a religião e tudo e tem uma paz verdadeira, porque existe um verme chamado consciência que vai correndo, mesmo com a aprovação destas perversidades vindas lá de Roma, todos aqueles que forem uma segunda vez amaldiçoados com estas falsas bênçãos, sabem que estão errados. Não existe um viva o amor livre entre pessoas do mesmo sexo. Não existe. Eles sabem que estão errados. Por isso buscam a aprovação dos outros. Mas porque Deus não caminha com eles. Estamos condenando? Não, não estamos condenando ninguém. Porque a condenação já foi dada por Deus. Gênesis, Sodoma e Gomorra. Deus explodiu aquela cidade. E esta explosão de duas cidades é a contínua em suas consciências. Então nós não podemos querer praticar o mal por um falso bem. O diabo enfeita o caminho do inferno, hein? E às vezes estamos invejando os enfeites de Satanás. Do prazer, do fácil, do conveniente, do útil. Deus nosso Senhor, o caminho do céu tal qual. Porta estreita e totalmente. Mas no final, prazer sem fim. Enfeitado, perfumado, com esteira, hein? Como os aeroportos, nem precisa de muito sacrifício. Só subir levemente, bem servido, musiquinha de fundo, para o terror eterno. Por isso não podemos invejar o caminho do iníquo. Porque é enganar-se e Deus, porque Deus abomina todo enganador. O que engana os demais é o que engana a si mesmo. Porque é. Aí diz Deus nosso Senhor, com isso vamos terminar o capítulo 3. Haverá maldição na casa do ímpio enviada pelo Senhor, porém as habitações do justo serão abençoadas. Sim, porque a maldição é a impiedade. O pecado é a maldição. E esta falsa paz é um castigo. E nós sabemos que isso é o pão dos iníquos.
Mais uma razão para não invejar, porque nessa falsa aparência de bem tem uma maldição. Ele escarnecerá dos escarnecedores e dará sua graça aos humildes. E conclui Deus nosso Senhor este capítulo: os sábios possuirão a glória e o quinhão dos insensatos será a ignomínia. É o que lhes dizia. Os sábios que trilham os caminhos do Senhor, Deus com sacrifícios, que nosso Senhor disse tudo, hein? Não são letras pequenas que nós damos. Quem quiser me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Todos sabemos disso. No final, glória. E o quinhão dos insensatos é a ignomínia eterna. Então, senhores, que podemos levar isso a nossas vidas. A Sagrada Família tem o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus que se fez homem. São José é chamado, com razão, o homem prudentíssimo. E a Santíssima Virgem, depois do menino Jesus maior nesta casa, é a mãe do Verbo encarnado. Virgem prudentíssima. E nós vemos na Sagrada Família tudo o que acabamos de ouvir. O amor à verdade. Não olhar nem para os caminhos dos iníquos. Enquanto Deus estava num estábulo, o filho de, sei lá, se Herodes tinha, estava em tronos recamados de ouro. E de São José da Santíssima Virgem não existe um porquê isso, Deus. Não existe. Porque Deus sabe o que permite. Como pode ser que o Senhor, dono de toda a criação, em palhas, e aqueles filhos de Adão e Eva pecadores, recamados em ouro e todo o comunismo? Por que não se pergunta a Deus? Isso se chama imprudência. E é insensato quem quer a resposta de Deus quando Deus não disse. O que devemos saber, dito está. Então a Sagrada Família é a fonte, o manancial exemplar da sabedoria de Deus. E aí vamos à casa de Nazaré, pobre, simples, mas a paz sempre. Na viuvez da Santíssima Virgem, que se ouve na casa de Nazaré? Gritaria, nunca. Na morte de Nosso Senhor, na cruz, mãe que perde um filho, senhoras, algumas deverão saber o que é, porque as senhoras têm coração de mãe, eu não tenho, só posso imaginar, e suponho que é terrível. Não se escuta uma gritaria no pé da cruz. Desmaios e tudo isso, por quê? Porque é uma alma totalmente sábia, sabe o que Deus permite, sabe o que Deus faz e abraça a vontade de Deus. Aí qual o caminho da Sagrada Família? Entronizada abaixo de Deus, a família que Deus quis ser membro dela. São José, Nossa Senhora, e Deus é Deus, o Verbo encarnado, como Deus está ali. Então, senhores, se nós queremos salvar nossas famílias, se nós queremos salvar alguma coisa dessa sociedade, fazer bem a igreja, convertemos nossa alma com a caridade de Deus, com a verdade de Deus, com a sabedoria de Deus, porque o que não é de Deus vai ficar no meio do caminho. A prudência dos homens, os cálculos humanos, as previsões humanas, todas no meio do caminho. E muitas vezes no meio do caminho que leva à condenação eterna. Então peçamos à Sagrada Família que nos ilumine para que amemos o Verbo encarnado e a sabedoria do Verbo encarnado para não nos deixar levar por sentimentos vis, baratos, que não condizem com a caridade de Deus. E é isso tudo viver em nossa casa, com os nossos, e daí aos demais, conforme a ordem da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.